Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o VAR, para ser mais específico, o VAR no futebol brasileiro. Agora, é impressionante como é difícil tentar implementar qualquer coisa que seja diferente diante do comportamento de jogadores brasileiros. E eu estava até parando para pensar se existe algum desafio maior para o VAR no futebol mundial do que o Brasil. E sinceramente, não consigo imaginar, pelo menos pelo que eu já vi em outros campeonatos. Já vi VAR sendo usado em jogo na Austrália, na China, nos Estados Unidos, na Holanda, em Portugal, na Inglaterra, embora a Premier League ainda não tenha usado, mas nas Copas, na Espanha, na Alemanha, na Itália, enfim, dá para falar de boa parte do mundo que já tem o VAR como uma ferramenta que até transforma o jogo em um jogo mais tranquilo de administrar, por saber que uma ferramenta está ali para tentar ajudar. E no Brasil a gente vê uma confusão atrás da outra, né? O exemplo mais recente, o do Fla-Flu dessa quarta-feira, mas já tinha tido episódio com o Palmeiras antes. Enfim, a questão aqui não é nem entrar nos times, não é nem entrar nas decisões específicas a favor ou contra o seu time, se você se sentiu beneficiado, prejudicado. Não é esse meu ponto. Meu ponto é outro. Se os jogadores tiverem o comportamento que eles têm, fica impossível ajudar a arbitragem. E esse é um ponto que no Brasil é até difícil falar, porque existe meio que uma cultura de que o árbitro é o inimigo do jogo, que você tem que entrar em campo partindo do princípio de que ele está ali para te prejudicar e você tem que achar formas de tentar pressionar, de tentar influenciar, de tentar acabar com esse inimigo seu que está ali, que às vezes é um inimigo maior do que o oponente, o cara que está do outro lado. E se ninguém quiser jogar, não vai ter árbitro que salve o jogo, porque é tudo uma questão de vontade. Então, se ninguém colaborar, no fundo, qual é a função de um árbitro dentro da partida, de qualquer que seja o esporte, né? Mediar. Então, ser esse mediador. Se nenhuma das duas partes quiser jogar, não vai ter jogo. E o Fla-Flu deixou isso muito claro. Então passa a ser uma ferramenta a mais, e aí os jogadores em campo ficam tão pilhados, muitas vezes com total desconhecimento de protocolo de VAR, que é uma coisa que eu imagino, espero, que ainda vai melhorar. E eu tô falando dos jogadores, mas o desconhecimento de VAR vale para todas as áreas, porque embora já seja muito comum em diversas ligas, muita gente ainda não tem o hábito, então acha que o momento de pedir o VAR é ou que tem que pedir, ou então que se o árbitro não foi até a beira do campo, o lance não foi revisado, que não é verdade. Os lances dentro do protocolo estão sempre sendo revisados, então seja para ver se teve um pênalti numa jogada, para ver se teve uma irregularidade em um gol, para ver se um gol anulado por impedimento não foi legal. Então, assim, dentro daquelas situações específicas previstas no protocolo do VAR, ele é utilizado. Ele pode não ser utilizado para reverter uma marcação de campo, mas não significa que ele foi ignorado. E outra, muitos dos lances são subjetivos. Então o VAR vai acabar ou vai reduzir muito o número de erros graves, principalmente em lances objetivos, lances de impedimento e tudo mais. Mesmo assim, alguns vão ser difíceis. A bola saiu toda ou não saiu? Lembra o lance do Ajax na Champions contra o Real Madrid? Às vezes as próprias câmeras não são conclusivas, e aí vale a impressão inicial. A questão é que se todo mundo partir do princípio de que o árbitro é o inimigo, o VAR é uma ferramenta a mais que eu tenho que usar para pressionar, e que se não for da forma que eu quero, eu vou sair e tentar tirar a credibilidade disso, que é o que os clubes fazem, aí fica difícil tentar acreditar em evolução de algum aspecto dentro do futebol brasileiro. Então, para mim é uma questão também de educação. Se os jogadores não tiverem educação o bastante para entender que ali tem um árbitro que pode ser bom ou ruim, pode atrapalhar ou ajudar, é claro que o contexto do jogo vai passar por como ele vai lidar com as situações, porque ele pode agravar um jogo que já está um caos, ou pode acalmar um jogo que está um caos e levar de uma forma mais natural. Agora, é muito fácil a gente depositar toda a carga, todo o peso de um jogo que às vezes nenhuma parte quer jogar em cima do árbitro. Porque aí é uma questão de educação, de entender que ele está ali para fazer a função, que o VAR vai ser uma ferramenta para que uma melhor decisão seja tomada, o que não significa que você, que eu, que alguém vai concordar sempre. Acho que a discordância sempre vai existir para lances subjetivos, mas é melhor que ele tenha uma chance de ver a imagem pela segunda vez, ou que ele tenha o olhar de uma outra equipe que está na sala de vídeo para tentar tomar uma decisão melhor. No fundo, a gente está tentando qualificar o jogo. Só que é preciso de ajuda. E essa ajuda eu não vejo, essa disposição eu não vejo, porque os clubes são muito individualistas, os clubes estão pensando só no seu próprio umbigo. Então, se a decisão foi contrária, eu vou lá para a entrevista e falo, só tem VAR pro outro lado.
E aí você está tirando a credibilidade do que você mesmo está tentando implantar, do que você mesmo cobra em outros momentos por achar que vai ser uma ferramenta que vai aumentar a justiça do jogo. Só vai ser mais justo se for no caminho que você quer, se for a decisão que você quer. Enfim, acho que o comportamento do jogador brasileiro em especial, porque se a gente olhar para outros lugares do mundo que já utilizam o VAR, a gente não vê o VAR pilhar mais os jogadores. Muito pelo contrário, a gente vê até uma cultura de entender que nem adianta pressionar o árbitro agora, ele está esperando a revisão de quem está na sala, então é esperar. Agora, nesse aspecto, tem muito a evoluir, porque as pausas ainda são muito grandes no Brasil. E aí é uma questão de tempo também, né? Acho que é natural, é assim em todo mundo. Mas se ninguém quiser ajudar, vai ficar difícil ter jogo de futebol. E não vai ser por causa do VAR. Então não culpem o VAR. Culpem o jogador, culpem o treinador na beira do campo, culpem todo mundo que está colaborando para que não tenha jogo. E não a ferramenta, coitada, que é uma ferramenta que pode ser uma tecnologia usada, bem usada ou mal usada. Afinal de contas, a questão é humana, não é técnica. Então a discussão muitas vezes do VAR vai para esse lado e vai muito de acordo com a conveniência também, né? Porque é muito legal, isso não tem nada a ver com esses jogos recentes no Brasil, mas é engraçado ver, desde a Copa, desde outras utilizações de VAR, a repercussão vai muito de acordo com a conveniência, né? Às vezes está uma grande história acontecendo ali, é um time pequeno que vai eliminar um time grande e tudo mais, o que é sempre uma história legal para quem é neutro na história ali. Aí vem um lance em que o VAR atua corretamente. As pessoas vão e falam, atrapalhou, prejudicou uma grande história. Amigo, o VAR está ali para ajudar a sua história. O VAR está ali para tentar tomar a melhor decisão e para ser o mais objetivo possível, tentando evitar erros graves. Então tem lance que a gente vai discordar e vai até questionar se não era para ter sido revisado pelo árbitro porque era um lance interpretativo e tudo mais, mas se a cabine decidir que não era um erro grave, vale a interpretação do árbitro no campo. Então, enfim, acho que tem muita coisa para ser ajustada e o protocolo do VAR vai sofrer transformações. O VAR já faz parte da regra do futebol. Não adianta ficar nessa briguinha de o VAR é ruim, etc. É evidente que o VAR é positivo, mas também é evidente que as discussões vão continuar. Cabe a cada um optar por onde prefere seguir. Só reclamando, só transformando tudo numa grande confusão, não deixando o jogo correr, não deixando a partida de futebol acontecer porque tem que pressionar o tempo inteiro. Eu particularmente condeno muito isso. Então, vamos ver, espero que durante o Campeonato Brasileiro, à medida que o tempo for passando, as pessoas parem de olhar para a arbitragem, isso eu não acredito que vai acontecer, mas as pessoas parem de olhar pelo menos para o VAR como uma ferramenta que está ali para ser vencida por um lado ou pelo outro. Não é esse o sentido. Assim como eu não olho para a arbitragem como vilã do jogo, eu de preferência nem olho para a arbitragem durante o jogo. Eu não entro para um jogo pensando, tá ali o cara que vai me prejudicar, tá ali o cara que eu tenho que fazer me ajudar, porque aí você está esquecendo do jogo de futebol, né? Mas enfim, isso tem muito a ver com a forma de encarar o jogo, e aí é muito de cada um também. O que para mim não resta dúvida é de que o comportamento dos jogadores no futebol brasileiro, esse comportamento representa provavelmente o maior desafio que o VAR já enfrentou no futebol mundial, porque é difícil, hein? É bem complicado. Conto com as curtidas de vocês, com as inscrições no canal, com os comentários. Passamos aí da marca de 18 mil inscritos em menos de 2 meses, então agradeço mesmo a força, as mensagens que o pessoal tem mandado. Um abraço, até a próxima.